A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 32. O bezerro de ouro. Versículo 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os a mim. Versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 5. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: Amanhã será festa ao Senhor. Versículo 6. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Versículo 9. E disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, o que é povo obstinado. Versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com mão forte. Versículo 12. Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda essa terra que te tenho falado, para que a possuam por herança eternamente.
Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Versículo 15. E virou-se Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Versículo 16. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Versículo 18. Porém ele respondeu: não é o alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Moisés quebra as tábuas da lei. Versículo 19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor. Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Versículo 20. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou-o no fogo, moendo até que se tornou em pó. Então o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. Versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Versículo 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Versículo 23. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Versículo 24. Então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o. Eles me deram, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. A morte dos idólatras. Versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para vergonha entre os seus inimigos. Versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Versículo 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Versículo 28. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. A intercessão pelo povo. Versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado?
Versículo 31. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Versículo 34. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Versículo 35. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado.